Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, comunidade que nos assiste, as presentes, sejam bem-vindos à casa, à nossa assessoria. Sempre é uma honra usar esta tribuna e agradecer a Deus por mais esse momento. Quero começar minha fala falando sobre hoje a presença do secretário da Saúde e a equipe da Fazenda sobre a prestação de contas. O que me preocupou em tudo isso foi a questão da saúde. Sabe-se o quanto está represado as cirurgias, os exames e algumas consultas. Então, pelo que o secretário deixou claro, isso de momento não vai mudar, não vai melhorar. E pela fala dele foi bem fácil de entender o porquê disso. Ele fala que o Estado deixou de arrecadar não sei quanto por não ter prestado o serviço. Só que, se você olhar a maneira, você tem que prestar o serviço para depois receber. E o que recebe é bem pouquinho. O Estado não tem uma estrutura para fornecer esse serviço. E por isso que a saúde está falida, está com problema. Ninguém quer trabalhar para receber pouco. São todos profissionais que recebem muito. Então, se o Estado não está prestando serviço, se o Estado hoje decretou estado de emergência na saúde, é porque a política nacional está errada, de cima para baixo. Os repasses estão errados. O Estado, por exemplo, não gasta o percentual que é por lei obrigado ele a gastar. Então, certamente, os investimentos não estão acontecendo. O município é obrigado. Se ele não gastar, o prefeito não gastar, o percentual que é por lei, ele é punido, ele é responsabilizado, e o Estado não. Então tem muita coisa na lei que está errada e acaba refletindo nas pessoas no nosso município. Todo lugar é assim. É uma pena, mas é real. Eu queria também, senhor presidente, assim, questionar o porquê, não sei se o senhor de repente vai responder, por que o senhor rompeu com a Alverx e com a assessora da empresa da advogada Bárbara? Na Alverx, por exemplo, nós temos, sabe-se bem, nós temos 3 vereadores com processo no Tribunal de Contas, que a Alverx e a assessora Bárbara estavam à frente desse processo. Nós perdemos o contato para a defesa desses processos, com esse rompimento. E por economia, certamente não é, porque a Câmara não tem por que economizar, porque tem, sabe-se, um orçamento robusto, não tem por que romper por economia. E temos também na Alverx um convênio, onde podemos beneficiar muitas pessoas dessas que estão represadas no posto de saúde, por exemplo, consultas. A Alverx tem um convênio com clínicas, que nós podemos encaminhar esses pacientes, esse paciente pode ser atendido por intermédio da Alverx. Perdemos isso também. Eu mesmo encaminhei várias pessoas por intermédio da Alverx, a secretária sabe disso, por esse convênio. Pessoas que estavam represadas aqui, não conseguiam, e nós conseguimos por intermédio da Alverx. Perdemos também com esse rompimento. Então, não sei o porquê foi rompido esse convênio, se a Alverx é, assim, a assessoria que mais sempre nos ajudou, e que nem eu disse, nós temos processos no Tribunal de Contas, que a Alverx está à frente disso, e a secretária Bárbara, a advogada Bárbara também. Perdemos esse contato, agora de repente vamos ter que contratar uma assessoria particular para nos defender desses projetos, desses processos. Então, não entendo o porquê disso, mas certamente tem o seu motivo. Quero também falar um pouco sobre estradas. Eu sempre falo, patrulhamento não caracteriza estrada boa. Nós temos estrada que dá para dar 100 por hora, de repente você se dá de cara com um borrachudo. Nós temos vários casos no nosso município, pessoas que danificaram seu carro, porque a estrada está boa, só que não tem uma sinalização, e aí tem um borrachudo e o carro acaba danificando o carro. E o borrachudo, não adianta você patrolar e botar material. O borrachudo se corrige cavando ele, eliminar ele, de uma vez. Não adianta você arrumar ele quando chover, e nós nem temos chuva ainda. As chuvas nem chegaram, e os borrachudos já estão aí de novo nas estradas principais. Porque por excesso de peso. Só que o borrachudo tem um nome engraçado, né? Borrachudo não tem nada a ver com atoleiro na estrada.
Mas realmente ele só resolve cavando eliminar ele, porque ele vai voltar sempre de novo. E não está acontecendo isso, e eu tenho falado isso aqui há muito tempo nessa tribuna, como fazer e corrigir um borrachudo. E não está sendo feito. Passa a patrola, vai lá, bota o material, e os caminhões passam, o borrachudo volta. E o condutor acaba. Nós tivemos mais de um carro da saúde do município já danificado nesse borrachudo. Então são prejuízos desnecessários, que não tem um custo alto, você cavar o borrachudo, drenar ele, eliminar ele. E isso é fácil de fazer, não está sendo feito, não sei porquê. Quero também falar sobre a Colônia Nova, transporte escolar da Colônia Nova. O transporte escolar da Colônia Nova virou piada. Já trocaram o carro mais de 3 vezes e continua o problema idêntico. Carro sem embreagem, carro sem freio, transportando as nossas crianças. Esses dias teve um carro, um ônibus esse aí, que foi até o fim da linha e o cara teve que abandonar porque não tinha embreagem para manobrar. Um outro dia, o ônibus não conseguiu pegar a criança de um colono lá, porque não tinha freio, não conseguiu parar para pegar a criança, parou 100 metros à frente. Estão transportando nossas crianças com esse tipo de transporte. Isso é preocupante. Transportar crianças, são crianças pequenas que vão na Cure, com carro, se o carro não tem condições de andar, certamente não tem segurança também, não oferece segurança também. Então, eu tive contato hoje de novo, o pessoal de lá, a preocupação continua. Hoje, de novo, o carro, não é só porque o ônibus chega atrasado, é por causa de segurança mesmo. Transporte escolar tem que ser um carro seguro. Ninguém quer botar uma criança num ônibus que não chega no destino ou anda sem freio, sem embreagem. Qualquer pessoa, acho que tem um pouco de noção, vai entender isso. Quero também falar um pouco sobre, finalmente, falar aqui nessa tribuna sobre o Horto Municipal. O Horto Municipal teve nesse governo alguém morando, só que não produziu. Nem tinha condições de produzir, porque não foi dada a ela condições de produzir alguma coisa. Em 96, quando eu era prefeito, isso faz tempo, o Horto produzia muda de acácia, muda de eucalipto, de graça para os produtores do nosso município, de graça. Nós tínhamos um convênio com a AFOM, que era a Associação dos Oleiros e das padarias, que eles precisavam produzir mudas. E nós tínhamos um convênio com a prefeitura, nós tínhamos uma estrutura lá que produzia mudas em quantidade. E teve outro governo após que tinha um trator lá que produzia mudas na área nativa. E isso está abandonado, virou mato, virou depósito de máquina velha. O horto, o galpão que está lá, acabou. Caiu. Uma estrutura que custou dinheiro, custou muito dinheiro. Foi feito em 96, com recurso a fundo perdido, claro, não teve custo para o município. Foi um recurso a fundo perdido, um recurso japonês, inclusive, um projeto chamado Projeto Mar de Dentro, que eu participei, e nós conseguimos um recurso a fundo perdido e foi construído aquele galpão. Só infelizmente foi abandonado, e é uma estrutura, que nem eu digo, uma área grande, boa, com água natural para irrigar, e não se produz nada. Infelizmente, agora, sinceramente espero, torço, que agora o horto volte a ser produtivo, como deve ser, porque tem uma estrutura do município ali, enorme, com custo alto, abandonado, virou um depósito de lixo, de máquinas e de outras coisas, completamente sem valia. Espero agora que se for uma pessoa para lá, uma pessoa não resolve, tem que dar uma estrutura para ela, que ela possa produzir, não morar. Se ela vai morar de graça, ela tem que produzir, e com condições, tem que dar uma estrutura para ela que ela possa produzir. Mudas, tudo que espécie de muda pode ser produzido ali, porque, nem eu disse, tem uma estrutura com água natural. Então, é tão fácil montar uma estrutura ali para produzir o horto se tornar produtivo. Queria também, vereador Matheus, você falando a respeito, eu não citei nome, você citou nome, não citei nome de ninguém sobre cascalhamento. Eu só fiquei indignado porque, mais uma vez, a estrada Capão da Cinza virou atoleiro em alguns lugares. Eu só reclamei porque estrada pública tem prioridade. Quando você faz serviço para uma pessoa, uma estrada pública intransitável, como estava a Capão da Cinza, um cidadão, inclusive, lá comprou material para poder tirar a sua produção, e é uma estrada pública. E a situação que existe lá
é só por falta de drenagem. Então a patroa passa, o problema fica. Tem um bueiro que eu fiz, perto do seu Ariovaldo ali, que está entupido, largava uma carga de pedra, inclusive dentro do bueiro, mas virou uma lagoa. Mais acima tem mais um lugar que existia uma lagoa, eu drenei ela quando secretário, acabou, voltou a lagoa ali, por falta de drenagem. Então essas coisas que eu reclamo, não estou reclamando que está sendo feito cascalhamento para propriedade particular, mas que seja priorizada a estrada pública que as pessoas usam, todas as pessoas precisam. Depois, as particulares também. Cascalhamento. Não estamos falando sobre lei, que não tem lei. Eu sei que existe a lei. Inclusive eu falei que existe a lei. Só que priorizar a estrada pública para depois você priorizar uma pessoa. Que Deus nos abençoe, uma boa semana para todos nós.